Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 17. Nós estamos nessa série de mensagens sobre a vida de Abraão e temos compartilhado com os irmãos a palavra de Deus sempre aos domingos à noite. Especialmente essa semana e na próxima, nós vamos estar juntos aqui pensando a respeito dessa caminhada de Abraão nas quintas-feiras. Próximo final de semana, eu peço aos irmãos que estejam orando. Eu estarei juntamente com o pastor Leandro, com o irmão ministro de música Fernando e mais alguns irmãos da igreja, participando de um treinamento no Rio, conhecendo um ministério chamado Atitude Radical, com propósito de trazermos esse ministério aqui para a nossa igreja. Nós vamos estar ali conhecendo, e eu peço aos irmãos que orem pela viagem que faremos neste final de semana. E no próximo, eu estarei pregando na terceira igreja batista de Pádua, aniversário daquela igreja, e peço aos irmãos também que estejam orando, que o Senhor continue usando nossas vidas como instrumento na pregação da sua palavra. Se você estiver ao lado de algum irmão que esteja sem a Bíblia, algum convidado, divida, por favor, com ele, Gênesis capítulo 17. Os irmãos lembram que, última mensagem, nós estivemos refletindo a respeito da vontade de Deus, do nosso modo. E o texto que nós vamos ler hoje, apesar de estar em sequência, ao intervalo de tempo, de aproximadamente 13 anos, do capítulo 16 para o capítulo 17, há 13 anos, e depois de 13 anos, nós vamos encontrar Deus se manifestando a Abraão, se revelando a este homem. Esse texto é muito significativo porque ele fala da aliança novamente, da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Deus tinha prometido àquele homem de que faria dele uma grande nação, que daria à sua descendência uma terra. Mas no capítulo 17, Deus não só renova a sua aliança, mas Deus apresenta algumas condições a Abraão, para que ele cumpra quando ele recebe a confirmação dessa aliança. E, meus queridos, há uma analogia da experiência de Abraão, quando ele vai ter esse encontro com Deus. No capítulo 17, Deus vai transformar aquele homem em Abraão. Haverá uma mudança do seu nome, tanto dele, Abraão, para Abraão, como de Sarai para Sara. E a mudança de nome é algo significativo, porque significa a mudança de identidade. E eu e você, no dia que recebemos a Cristo como Salvador, quando nós nos tornamos crentes em Jesus, quando eu reconheci que sou pecador e aceitei o sacrifício de Jesus na cruz, foi feita uma aliança comigo, uma aliança através da fé em Cristo Jesus, e houve uma mudança de identidade, e eu passei a ser cristão, a ser reconhecido, identificado como um crente em Jesus. Foi feita uma aliança firmada pela fé no sacrifício de Jesus na cruz. Mas quando firmamos esta aliança com Deus por meio da fé em Cristo, nós temos responsabilidade nessa aliança. O que Deus espera de você? O que Deus espera de cada um de nós? Nós somos salvos pela graça, é a aliança da graça.
Mas Deus espera de você alguma coisa? O texto que nós vamos ler nessa noite fala que Deus espera uma resposta de cada um de nós. Quando nós firmamos essa aliança com Ele, nós devemos corresponder ao amor que Ele manifestou a nós através do sacrifício de Jesus na cruz. A partir do verso 1, capítulo 17, você pode permanecer assentado. A palavra de Deus nos diz, os irmãos estão ouvindo bem? Está claro? A palavra de Deus nos diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em sua casa e o comprado por dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei dela e te darei um filho, sim, eu o abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abrão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhes respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, dele farei
uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecer-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda essa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho, Ismael, foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Meus irmãos, esse texto longo, para que possamos entendê-lo e aplicá-lo, nós precisamos recordar que Deus já tinha feito a Abrão uma promessa de um filho e de uma nação. Deus, quando chamou Abrão, disse: sai da sua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei, e darei essa terra à sua descendência. Abrão não tinha filhos, e ele creu. Ele deixou a sua terra, ele deixou a sua parentela, e Deus prometeu a Abrão que iria abençoá-lo e abençoar a partir dele todas as etnias da terra. Como que Deus poderia abençoar todas as etnias da terra a partir de Abrão? Através de Jesus Cristo, descendente de Abraão. Esta aliança vai se tornando cada vez mais clara, mas os irmãos percebem que desde a chamada de Abrão até o presente momento, no capítulo 17, muitos anos se passaram, e a promessa não tinha se cumprido. 13 anos antes, eles ficaram em dúvida e tentaram dar um jeito. Sarai sugeriu a Abraão que pegasse Agar e que Agar lhe daria o filho, mas Deus disse: não, não vai ser assim, Abraão, não vai ser o filho da escrava, vai ser o filho de Sarai. No capítulo 17, Deus mais uma vez se apresenta a Abraão, e agora Deus se identifica: eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai no hebraico. Eu sou, Abraão, o Deus Todo-Poderoso. A minha promessa vai se cumprir. Eu estou mais uma vez reafirmando com você a minha aliança. Só que no capítulo 17, quando Deus se manifesta, se revela a Abrão, Deus faz com aquele homem e com a sua descendência um pacto. E esse pacto seria confirmado por um sinal exterior. E qual era o sinal? A circuncisão, que tornou-se mais tarde, para o judeu, algo assim eles elitizaram todos os circuncidados, mas na verdade nós não temos nenhuma participação na circuncisão. O que era a circuncisão? Um corte, cisão, corte em torno do prepúcio do órgão genital masculino, onde seria um sinal visível, e havia um simbolismo, que era um sinal de onde eles deveriam se preservar, e era um sinal
onde eles carregariam durante toda a vida, onde Deus tinha estabelecido que para a descendência de Abraão seria aquele sinal. O apóstolo Paulo vem e diz: não, para nós o corte que Deus dá é no coração, a circuncisão tem que ser feita no coração pelo Espírito Santo. Nós não somos descendentes de Abraão no sentido da carne, nós não temos nenhuma ligação com esse sinal exterior, porque o nosso sinal é o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Depois você leia Romanos 2, capítulo 28 e 29, onde está muito alto, onde o apóstolo Paulo vai reafirmar que nós somos descendentes de Abraão através da fé. Abraão, ele foi justificado por Deus antes da circuncisão. Ele foi justificado por Deus quando ele creu lá em Ur e atendeu o chamado de Deus. E nós que cremos em Jesus, nós tivemos o Espírito Santo circuncidando o nosso coração, cortando literalmente a nossa altivez, levando-nos ao reconhecimento de que somos pecadores. Mas para Abraão simbolizava que ele estava dentro do pacto, da aliança. E para os judeus, quando uma pessoa estrangeira vinha para a nação, ele tinha que circuncidar-se para tornar-se judeu. Quem não era circuncidado não estava dentro do pacto de Deus com a descendência de Abraão. Mas, meus queridos, Deus fez uma aliança conosco e nós estamos debaixo da aliança da graça. Nós somos salvos pela fé e nós não somos salvos pelos rituais da lei. Nós somos salvos pela fé no sacrifício de Jesus na cruz. Mas quando Deus se manifesta a Abraão, Deus não só se revela a Abraão, como Deus demonstra a Abraão que esperava que ele e a sua descendência correspondesse à sua fidelidade ao pacto que ele estava estabelecendo com Abraão e com toda a sua descendência. O que Deus espera em resposta à sua graça em nossas vidas, o que Deus espera de você. E quando nós voltamos para o texto, no verso 1, e quando nós encontramos a manifestação de Deus a Abraão, Deus disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí Deus vai e diz: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Meus queridos, o que Deus espera de nós é que eu e você, que nós andemos em sua presença. Andar na presença de Deus, a Bíblia fala que de um homem chamado Enoque. Enoque andou na presença de Deus. Há uma passagem no Antigo Testamento, quando os descendentes de Abraão eles estavam caminhando para a terra prometida, e Moisés estava guiando o povo, e eles se afastaram de Deus, e Deus vem a Moisés e diz: Moisés, eu não vou mais no meio do povo. E Moisés ficou muito triste, disse: Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero ir para a terra prometida, mas caminhando na tua presença. Eu quero ir lado a lado com o Senhor. Eu não quero ir sozinho. Eu vou enviar um anjo. Não, Senhor, eu não quero anjo. Então risque meu nome, eu não quero ir. Com quem você tem andado? No Novo Testamento, andar na presença de Deus significa deixar que o Espírito Santo de Deus que habita em você domine a sua vida. Quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, recebemos o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós.
O nosso corpo é o templo do Espírito. Se eu sou o templo do Espírito, significa que, quando eu ando na presença de Deus. Mas pode ser que você, no dia a dia da sua vida, não permite que Deus dirija a sua vida. É possível que você não permita que o Espírito Santo de Deus domine, controle você. É deixar que o Espírito domine completamente a sua vida. É deixar que o Espírito Santo de Deus guie você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que se nós somos de Deus, nós temos o Espírito e nós somos guiados pelo Espírito. E devemos deixar que o Espírito dirija nossas vidas, nossos passos. Mas para que isso aconteça, tem que haver uma mudança. Foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão, você, há 13 anos atrás, quis dar um jeito. Você e Sarai deram um jeito. Agora eu quero mudar o seu nome, para que eu mude as suas atitudes. E quando eu recebi a Cristo, a conversão é uma mudança de vida, é uma mudança de mente, há uma nova identidade. E se eu recebi uma nova identidade, uma marca, e às vezes nós cantamos aqui na igreja, eu tenho as marcas de Cristo, isso significa que eu agora vou caminhar na presença de Deus. Mas eu preciso entender que para caminhar dirigido pelo Espírito, eu tenho que anular a minha vontade. Que pode ser que você pode ir a alguns lugares que Deus não esteja com você. É possível que a sua mente esteja pensando coisas, ou levando você a fazer algo que Deus não faria. Olha, eu quero fazer isso, eu não abro mão. Quantas vezes eu ouço as pessoas falarem comigo, nesses dias de relativismo, éticos e cultural, eu vou fazer isso, o que tem? Não quero saber o que as pessoas vão pensar, mas o que Deus vai pensar? Deus vai estar com você? É o Espírito de Deus que está guiando você a fazer aquilo? Aonde você está andando, você tem convicção de que é Deus que está dirigindo você? E esse texto é muito significativo, porque Deus disse: Abraão, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas ande na minha presença. E é o grande desafio da vida cristã, e Deus espera que eu ande em sua presença. No dia a dia da minha vida, no trabalho, na escola, por onde quer que eu ande em sua presença. O propósito da criação do ser humano por Deus é que o ser humano vivesse em plena comunhão na presença de Deus. Algo que o pecado nos roubou lá no Éden, mas que Cristo restaura em nossas vidas. É caminhar dia a dia na presença do Senhor. O que Deus espera em resposta à sua graça? Em segundo lugar, Deus espera que eu e você, que nós sejamos íntegros. Deus espera em que eu seja íntegro. Talvez alguma versão como esteja perfeito. A minha versão aqui está perfeito, mas esse termo significa íntegro. O que é uma pessoa íntegra? Integridade é uma pessoa completa. Em que sentido? Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus espera que eu e você, que nós sejamos perfeitos. O Senhor Jesus afirmou: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas nós somos perfeitos? Nós não somos perfeitos. Mas a Bíblia espera que nós sejamos íntegros. E a ideia de integridade é a ideia de algo completo. Ou seja, se eu vou caminhar na presença do Senhor, e se o meu maior desejo é caminhar dia a dia na presença de Deus, eu devo caminhar inteiro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, pela qual eu fui conquistado em Cristo. Eu sei que eu estou distante, mas eu olho para o alvo. O nosso alvo é Cristo.
Eu devo olhar para Jesus e dizer: o meu alvo é Jesus. O meu alvo não é o irmão. O meu alvo não é o que as pessoas fazem. Hoje nós temos como alvo as pessoas: olha, fulano fez, eu vou fazer. Cuidado. O meu alvo é Cristo. E a ideia de integridade é a ideia de que eu estou por inteiro, com a minha totalidade, todas as áreas da minha vida. Charles Swindoll, ele tem um livro com o título Firme Seus Valores. E nesse livro ele trata a questão da integridade. E Charles Swindoll faz um comentário a respeito da vida de Daniel. Charles Swindoll diz que um exemplo de integridade é Daniel. Quando Daniel estava no Império Babilônico e eles queriam destruir Daniel, eles procuraram uma oportunidade. E eles vasculharam a vida de Daniel. E o registro bíblico diz o seguinte: não encontraram culpa alguma. Culpa alguma. Eles vasculharam a vida daquele homem. Ou seja, em todas as áreas não havia falha. Aí Charles Swindoll conta uma história nesse livro muito interessante de um jovem nos Estados Unidos. Um casal, eles estavam namorando e tal, e foram fazer um lanche. Pararam o carro e pediram o lanche. E a pessoa entregou, e normalmente esses lanches vão em caixas fechadas. Eles pegaram o lanche e foram embora. Pararam num determinado lugar para saborear o lanche. E quando abriram aquele lanche, para a surpresa deles, não tinha lanche, tinha dinheiro, e muito dinheiro. E o rapaz era muito honesto. Ele olhou aquele dinheiro e disse: não, vamos voltar, mas está longe. Não, vamos voltar. Não posso ficar com esse dinheiro todo. Esse dinheiro não é meu. E eu sou íntegro. E eu aprendi que a honestidade com meus pais, eu tenho que voltar e devolver o dinheiro. Mas ninguém percebeu, ninguém viu. E a namorada insistiu, ninguém viu. Não, vou voltar. E ele volta para devolver aquele dinheiro. Quando chegou, o gerente disse: olha, nós não tínhamos percebido. Semanas atrás nós fomos assaltados aqui. E está acontecendo muitos assaltos. O que nós estamos fazendo? Vamos recolhendo dinheiro e colocando nas caixas. Quando o ladrão vem, não tem dinheiro no caixa, o dinheiro está nas embalagens do sanduíche. E aquele gerente ficou muito grato e disse: olha, rapaz, eu quero pegar o seu nome, porque eu quero agradecê-lo. Tem que agradecê-lo. Nos dias de hoje, uma pessoa correta como você é raro. É muito difícil encontrar uma pessoa como você. E quanto mais o gerente insistia, mais nervoso o rapaz ficava. E chegou um ponto que o rapaz queria tirar uma foto, o gerente queria tirar uma foto dele, e ele ficou muito bravo e disse que não podia, que ele não admitia aquilo. Eu falei: não estou entendendo, você volta para me devolver o dinheiro, agora fica bravo comigo. Aí ele falou: o problema é o seguinte, meu amigo, eu estou com essa mulher aqui, e essa mulher não é, eu sou casado, e essa mulher não é minha esposa. Ele era ético, sim, mas ele era imoral. Ele era íntegro? Não, ele não era. Ele era capaz de devolver o dinheiro, mas no aspecto moral, a ideia de integridade é uma ideia de todas as áreas da vida. E, meus irmãos, quando Deus fala a Abraão que ele deve ser perfeito, isso deve ser um desafio para cada um de nós. Eu preciso refletir todas as áreas da minha vida, como esposo, como pai, como pastor. Eu preciso analisar todas as áreas da minha vida. Integridade envolve uma entrega total. Há muitas pessoas que querem servir a Deus, mas eles não servem integralmente. Eles não consagram totalmente suas vidas. Há uma música que nós cantamos aqui na igreja, que fala da entrega do todo o corpo, todo o ser. Quero consagrar as minhas mãos, os meus pés, a minha mente,
Isso é consagração total, isso é integridade total. Eu quero consagrar os meus pés. Aonde eu estou colocando os meus pés? O que eu estou pegando com as minhas mãos? Aonde eu estou colocando os meus olhos? Integridade envolve todas as áreas da vida, e não parte da minha vida. Não é esta área, eu sou muito correto, mas na outra não. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, eu ainda não alcancei, mas eu prossigo. Eu tenho um alvo, e eu luto por esse alvo. E meus irmãos, todos nós deveríamos lutar. E eu fico triste porque às vezes nós perdemos esse ideal. O relativismo nos nossos dias está levando uma igreja, ou seja, os crentes em Jesus, aqueles que estão debaixo da aliança da graça, a viver uma vida longe de Deus e sem valores morais e éticos. Nós precisamos restaurar o nosso alvo de integridade, de moralidade, de consciência. Eu preciso restaurar isso na minha vida, e à luz da palavra de Deus. Isso é desejo de Deus. Nós estamos correndo atrás de um Deus que venha nos abençoar. Já observaram isso? Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar. Deus promete abençoar, mas Deus, antes de abençoar, Ele quer fazer uma aliança com você, e a aliança dele tem condições. A aliança da graça, meus irmãos, ela é desafiadora, porque não exige o meu esforço, mas espera que, vivendo debaixo da graça de Deus, com o Espírito Santo habitando em mim, eu possa olhar para Cristo. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Nós devemos tirar todo o embaraço, ou seja, o pecado que nos rodeia. Algum tempo atrás conversava com uma pessoa, e ela me falava a respeito da perda da salvação. E nós fazemos um diagnóstico no evangelismo, quando fazemos evangelismo, e naquele diagnóstico eu percebi que aquela pessoa era salva. E de repente naquela conversa eu disse: olha, você tem algum impedimento na sua vida, tem algum embaraço na sua vida, tirando a alegria da salvação. Você é uma pessoa triste, uma pessoa insegura, porque tem um embaraço na sua vida. E quando eu falei isso para ela, ela começou a chorar, porque havia um embaraço. E o pecado, ele rouba de nós a alegria da salvação, ele rouba de nós a segurança da salvação. E Deus quer que você ande na sua presença, mas que você ande na presença de Deus por inteiro. Íntegro, da ideia de inteiro. Eu não sou perfeito e você não é, mas nós temos um ideal de busca. Eu estou buscando, amanhã eu vou andar mais próximo de Deus. Amanhã eu quero andar passo a passo com Deus, porque eu quero ter uma vida mais parecida com a de Cristo. O ideal de Deus é que cada um de nós sejamos Cristos no dia a dia de nossas vidas. Mas, meus queridos, o que Deus espera em resposta à sua graça, Deus espera que eu obedeça à aliança. Olha que diz o verso 9: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Sabe o que Deus fala para mim e para você? Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Deus fala o seguinte: olha, eu espero que você obedeça à aliança da minha graça em sua vida. Mas mais do que isso, eu espero que você transmita esses valores para os seus filhos. Como que os descendentes de Abraão poderiam guardar a aliança estabelecida com eles? Através de quê? Da circuncisão. O que Abraão fez? Ele circuncidou todo mundo, criança, velho, todo mundo.
obedeço, pronto. Deus ordenou e todos da minha casa vão estar debaixo da aliança que Deus estabeleceu comigo. Nós não estamos debaixo dessa aliança. Nós estamos debaixo da aliança da graça. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que no sangue de Jesus foi feita aqui uma nova aliança. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos relembrando a aliança que Deus fez conosco através do sangue de Jesus derramado na cruz. Mas, meus queridos, eu pergunto, como que os nossos filhos vão conhecer a aliança da graça de Deus em Cristo, se eu e você, se nós não compartilharmos com eles? E olha aqui, meus irmãos, nós estamos falhando nisso. Tem um grupo de irmãs com seus filhos ali, mas se os irmãos observarem a quantidade de membros dessa igreja que não trazem os seus filhos à igreja, e mais, não traz os filhos e não ensinam a Bíblia aos filhos em casa. O pai paga aula de capoeira, aula de judô, aula de tudo, natação, tudo que você pensar. Os irmãos lembram quando o pastor Thompson, um americano, veio aqui na igreja? Muitos anos atrás. Eu estava iniciando o ministério, quase 20 anos atrás. Eu lembro que o Thompson contou uma piadinha que nos Estados Unidos eles contam a nosso respeito. Lá nos Estados Unidos, os americanos fazem o seguinte: quando a gente vai lá no Brasil, os brasileiros fazem assim: vem aqui que eu vou te mostrar o berço do meu filho. Aí o americano chega lá naquela casa muito simples. Aí quando ele chega no quarto, ele pega o bebê, coloca numa caixa de papelão de uma televisão moderna que ele comprou, a última. E ele não tem dinheiro para comprar o berço, mas tem dinheiro para comprar a televisão. Meus irmãos, nós gastamos dinheiro, isso é fato. Tem criança indo para academia, acredita nisso? Vai para salão de beleza, aula, tudo que você pensar. Aqui no colégio, quando alguém pede uma bolsa, nós temos uma folha social. Aí pedimos lá, hoje mesmo conversei com a diretoria do colégio, todos os pais para 2014 que pedirem bolsa têm que preencher a folha social, comprovar renda. Teve casos que é piada. Ele não pode pagar o colégio para o filho, mas ele pode pagar natação, inglês, paga tudo que você imaginar, ele paga. Para justificar não pagar, aí ele diz: eu quero o colégio. Por que o colégio? Porque o colégio é evangélico, o colégio tem valores, e eu quero que meu filho estude aqui, mas ele não quer pagar. Olha, os nossos filhos, eles precisam ouvir a respeito da aliança que Deus fez conosco através de Cristo Jesus. Quando a nação de Israel estava tomando posse da terra, olha lá o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6. Vocês vão transmitir aos seus filhos, de manhã, ao deitar, vão inculcar nos seus filhos estas verdades. É responsabilidade nossa ensinar os nossos filhos. Abraão, ele obedeceu. E eu pergunto, você tem obedecido? Você tem ensinado os seus filhos? Você tem valorizado? Quanto tempo você passa na sua casa com seus filhos ensinando a Bíblia? Quanto você investe em literatura? Meus irmãos, o quanto nós investimos na formação espiritual dos nossos filhos? Eu preciso compartilhar a minha fé. Meus irmãos, nós não temos ritos, mas a palavra de Deus nos diz que debaixo da graça nós temos duas ordenanças para aqueles que aceitam a aliança de Deus em Cristo. Você que aceitou Jesus Cristo como Salvador,
quais são as ordenanças que Deus deixou para nós cumprirmos nessa nova aliança. Para eles era a circuncisão, e para nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, sinal exterior visível, batismo e a ceia. Olha bem, não são rituais, são ordenanças. Jesus diz: portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma ordenança que eu devo obedecer uma vez que eu entrei na aliança da graça. Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador e como Senhor de suas vidas, eles devem obedecer essa ordem, serem batizados. O batismo é um sinal de obediência. E segunda ordenança é a ceia. A ceia é quando a igreja se reúne. Juntos nós celebramos um culto, e nesse culto nós reafirmamos que foi feita uma nova aliança. Olha, não aliança abrâmica, agora numa nova aliança no sangue de Jesus conosco. Com Abraão foi a aliança da circuncisão, comigo e com você foi a aliança no sangue do Cordeiro. Eu preciso celebrar com os meus irmãos, igreja reunida. Há irmãos que esqueceram disso. Vamos celebrar a ceia, vamos reunir aqueles que estão debaixo da aliança, da graça. É o sinal da igreja. A igreja de Jesus está anunciando que Ele morreu. Não é isso que Jesus fala lá, que o apóstolo Paulo diz, que nós estamos anunciando a sua morte e estamos anunciando a sua volta. Mas nós precisamos. É uma questão de obediência. Nós somos salvos pela graça, mas o fato de sermos salvos pela graça não nos isenta da obediência. Então, meus irmãos, Deus espera que eu obedeça à aliança. Primeiro, eu tenho que transmitir aos meus filhos. É responsabilidade dos pais educar os filhos. Nós vamos trazer aqui, anote aí na sua agenda, dia 17 de outubro, uma quinta-feira, a juíza de direito, Leide Jane, ela é juíza de direito da vara penal de Itaperuna, ela é irmã em Cristo, ela é membro da Igreja Batista Parque dos Ipês, e ela vem aqui para falar a respeito de educação de filhos. A doutora Leide Jane, ela falando recentemente num congresso que nós estávamos participando, ela falou o seguinte: os pais não estão educando os filhos, os pais não estão disciplinando os filhos. E eu estou dizendo a esses pais que não ensinam e que não disciplinam, que é possível que eu vou discipliná-los. E quando bater na minha mão, a disciplina vai ser pesada. É duro uma juíza de direito falar assim: olha, é melhor que você então eduque e discipline os seus filhos, porque é bíblico, é responsabilidade nossa. E ela dizendo o seguinte: aí está meu filho, e eu ensinei a Bíblia e eu disciplinei os meus filhos, e hoje eu estou colhendo os frutos. Mas se os pais não ensinarem a Bíblia e não disciplinarem, eles vão com certeza cair na minha mão, e eu sou representante da sociedade, eu sou pago para aplicar a justiça, e é possível que eu tenha que aplicar a correção ao seu filho. Então, meus queridos, é responsabilidade nossa, mas o meu desejo é que eu e você, que nós possamos compreender as bênçãos que recebemos em Cristo Jesus. Deus estava dizendo a Abraão que iria abençoá-los, e logo à frente vai nascer o filho. Deus abençoou.
mas nós somos abençoados por Deus em Cristo, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós somos abençoados, nós somos um povo realmente abençoado, mas Deus espera que eu deseje a sua presença. Antes de desejar as bênçãos de Deus para a sua vida, deseje a presença de Deus. Andar com Deus, na presença dEle, é melhor do que ficar buscando bênçãos de Deus. Busque ao Senhor, caminhe lado a lado com Ele, deixe que Ele dirija a sua vida. Tenha como alvo ser íntegro, ser diferente, e obedeça a aliança que Deus estabeleceu com você através de Cristo Jesus. Ensine seus filhos, ensine a quantas pessoas você puder, fale do amor de Deus manifestado a nós através do sacrifício de Jesus na cruz. Uma aliança foi feita conosco através do sangue de Jesus derramado na cruz. Qual vai ser a sua decisão nessa noite? Você que está aqui nessa noite participando do culto, você já tomou uma decisão de fazer parte dessa aliança com Deus através da fé em Cristo Jesus? De desfrutar da certeza da vida eterna no céu? Se você ainda não fez essa decisão, hoje é uma oportunidade. E é muito simples, basta você dizer: Senhor, eu creio nessa aliança estabelecida no Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue precioso pelos meus pecados. E eu desejo fazer parte dessa aliança, aliança da fé. Isso é pela fé. É quando você crê, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus virá sobre você, vai te selar, Ele vai habitar em você, Ele vai te dar segurança eterna, e você vai sentir a presença constante de Deus na sua vida. Segundo desafio: se você já aceitou essa aliança, se você tem certeza da vida eterna através da fé em Cristo Jesus, testemunhe dessa aliança, obedeça a ordem de Jesus, testemunhe através do batismo, diga para todo mundo: eu faço parte do povo de Deus, eu tenho a marca de Cristo na minha vida, eu tenho o Espírito de Deus em mim. Testemunhe através do batismo, diga para todo mundo: eu sou crente em Jesus. Ninguém pode fazer parte dessa aliança dividido. O que Deus espera é que seja integral, em integridade. Ou seja, é que você entrega totalmente a sua vida e diga: não, eu quero testemunhar, eu quero falar para as pessoas. Se você não fez isso ainda, diga hoje: Senhor, eu quero dar esse passo, eu quero caminhar na Tua presença. E quem sabe você está aqui e não está ensinando os seus filhos, não está passando para eles os sinais da aliança, não tem testemunhado os sinais da aliança, da graça de Deus em Cristo para os seus filhos. Isso é uma responsabilidade dos pais, dos avós, de todos nós. Nós temos essa responsabilidade de passar para os nossos filhos. E se você, meu irmão, não tem feito isso, decida nessa noite, saia daqui com esse compromisso: eu vou obedecer, eu vou compartilhar com os meus familiares, eu vou investir na vida espiritual deles. Quem sabe, talvez você não seja no seu filho, mas pode ser no seu pai, na sua mãe, no seu esposo, ou na sua esposa, ou em alguém da sua família. Eu vou investir na vida dele, eu vou compartilhar os sinais da graça de Deus na minha vida, vou falar com ele, vou testemunhar. Deus espera que você faça isso. E, meus queridos, Deus espera de cada um de nós que andemos em sua presença, que tenhamos uma vida íntegra,
e que sejamos realmente fiéis às cláusulas que Ele estabeleceu, sejamos fiéis às ordens que Ele estabeleceu para nós através da fé em Cristo Jesus. Convido a você a fechar os seus olhos para nós orarmos nesse instante. E quero dar essa oportunidade para você e Deus. Deus se apresentou a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. E esse Deus está aqui nessa noite, e Ele fala com você, e Ele desafia você a tomar uma decisão nessa noite. Fale com Ele. Qual o desafio? O que o Espírito de Deus fala a você nessa noite? Fale com Ele e diga: Senhor, eu quero tomar uma decisão nessa noite. O Teu Espírito está falando ao meu coração. Não deixe para depois. Hoje é o dia de você falar com Deus e de firmar uma aliança, um pacto com o Senhor pela fé em Cristo. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua presença. Assim como o Senhor se revelou a Abraão, nós cremos que o Senhor se revela a nós por intermédio da Tua palavra e da ação do Teu Espírito. E nós cremos na Tua presença aqui nessa hora. Tenha liberdade, ó Deus, de agir em cada vida, em cada coração. Ó Deus, que haja nesta noite desejo em cada coração de firmar uma aliança com o Senhor, aliança de andar na Tua presença, uma aliança, Deus, de serem íntegros, uma aliança de compartilhar, de obedecer às Tuas ordenanças. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir. Se porventura, Deus, aqui nessa noite, pessoas estão firmando uma aliança com Cristo, aceitando a Cristo como Salvador e Senhor, cele com Teu Espírito, que ela saia daqui, ó Deus, com a certeza de uma transformação de suas vidas. Peço também, ó Deus, por aqueles que já aceitaram a Cristo, mas que ainda não testemunharam da sua fé através do batismo, que elas possam também, ó Deus, ser tocadas pelo Senhor, que elas possam entender as ordenanças que o Senhor deixou para a Tua igreja. Ó Deus, muito obrigado por essa noite, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando a Tua palavra. Continue falando, Deus, aos nossos corações. Nós confiamos no Senhor e buscamos a Tua presença, confiados no nome e no poder de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Meus queridos, estamos chegando ao final. Agradeço a você que veio. Esperamos que na próxima quinta-feira Deus permita que estejamos aqui novamente para adorá-lo. E eu peço aos irmãos que estejam orando pela minha vida, por aqueles irmãos que vão estar viajando neste final de semana. Que Deus abençoe a todos, é o nosso desejo, a nossa oração. Amém?